Olá, meu nome é Rodrigo e nós vamos hoje para uma aula muito interessante para tirarmos algumas dúvidas clássicas que existe ali, além dos mitos, algumas dúvidas clássicas que existe no meio da psicoterapia. Freud abandonou a hipnose, então ela não tem valia nenhuma validade. Né? E a outra parte da aula seria falarmos sobre algumas técnicas da psicoterapia onde a gente não sabe, mas é hipnose pura dentro do nosso marco teórico de hipnoterapia. Então, é mais para tirar algumas dúvidas, porque muitos psicólogos, durante sua formação em psicoterapia, receberam essa informação de uma autoridade, sei lá, um professor ou alguma outra pessoa dentro do ambiente acadêmico que veio com essa informação já defasada, já distorcida, uma grande falácia, querendo denegrir a hipnose. Então a gente hoje, nessa aula, eu quero justamente alinhar tudo com vocês, deixar tudo claro. Então, a primeira parte, vamos falar sobre a hipnose, sobre Freud, de uma maneira muito direta, curta, para não ser uma aula extensa, nem é esse propósito, mas para tirar as dúvidas, para que você saiba a importância, você que é terapeuta ou psicoterapeuta, saiba a importância de conhecer esta técnica que é a hipnose, para potencializar ainda mais a sua abordagem, a sua metodologia ou a técnica que você utiliza, sem saber que muito do que você faz, quando tem mentalização, quando tem visualização, quando você pede para a pessoa juntar mentalização, visualização criativa junto com o estado emocional, ali já há processos hipnóticos envolvidos. Sabendo disso, entender a base, ou seja, entender o que é hipnose, como hipnotizar, você faz o quê? Você potencializa a sua técnica. Porque a hipnose é uma técnica integrativa. Ela pode funcionar e funciona, está ali junto com qualquer outra técnica de expressão emocional. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, mas antes de falar sobre isso, temos que falar de Freud. Né? Desvendar esse mito que foi colocado ali de uma forma falaciosa, ou até por desconsiderar, né, por não conhecer, por ignorar, né, por ignorância do trajeto de Freud em relação à hipnose. Tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula colocando primeiro que a hipnose ela precede Freud em questão de milênios. Né? Então, algumas coisas, vocês vão me dar licença que essa aula é expositiva, então eu vou ler bastante o que está aqui no nosso slide. Então, origens da hipnose, olha só que interessante, o registro mais antigo da hipnose é a partir de papiro de Ebers, que possui mais de 3.000 anos de idade. Esse papiro egípcio relata com detalhes várias técnicas de hipnotização que são bem próximas daquelas que utilizamos hoje em dia. Naquela época não havia esse nome hipnose, tá? Hipnose foi cunhado em 1843 pelo médico James Braid, tá? E registros médicos bem antigos descrevem o uso da hipnose com fins terapêuticos, em que os gregos realizavam peregrinações até Epidauros, onde se encontrava o templo do deus da medicina, o templo de Esculápio, na Grécia Antiga, onde os pacientes eram colocados numa espécie de transe hipnótico e ficavam assim até se recuperar da sua doença. Ó, estamos falando de coisa de milênios, pessoal. Tá? Então, no Egito também existiam templos dos sonhos, onde se aplicavam aos pacientes sugestões terapêuticas enquanto dormiam. E tem uma curiosidade que o Papa Pio XII, foi de 1876 a 1958, ele reconheceu o uso da hipnose no contexto terapêutico, então nem é pecado, olha só. Mas é legal porque mostra aí que a hipnose ela está muito além do que a gente imaginava, tá? E esse reconhecimento que vai além do Papa, ele também está associado a muitos conselhos. Então, a Associação Médica Americana, ela já aprova o uso da hipnose desde 1958, a Associação Médica Britânica desde 55, a Associação Psiquiátrica Americana desde 61,
reconhece-se o valor da hipnose como auxílio na pesquisa, diagnóstico e terapêuticas tanto na psiquiatria como em outras áreas da prática médica. Tá? A OMS, em 74, já entendeu a importância da hipnose como técnica. Tá? Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil, em 99, e o próprio Conselho Federal de Psicologia já reconhece a hipnose desde dezembro do ano 2000. E além disso, a APA, American Psychological Association, tem uma divisão exclusiva e ativa para o estudo da hipnose, chamada Divisão 30. Ou seja, lá nos Estados Unidos, Canadá, o estudo e o desenvolvimento da hipnose como técnica e com fins terapêuticos é estudada, praticada de forma ativa, atual e cada vez mais desenvolvendo estudos, tanto estudos acadêmicos quanto estudos científicos. Ou seja, o Brasil ainda vive uma espécie de torpor criado por algum mito onde exclui a hipnose de um conhecimento básico, porque você, terapeuta, psicoterapeuta, precisa conhecer as bases dessa técnica hipnose, porque tudo que você utiliza com expressão emocional, tudo que você coloca a pessoa para fazer um processo imaginativo ou de rememorar e onde ativa a emoção, a hipnose já está integrada. E ali você às vezes não consegue mediar ou compreender, né, por que algumas pessoas têm uma reação muito intensa, tão vívida, outros quase inócua. Né? E aí você fica falando, caramba, será que é a técnica? Será que sou eu? Será que não sou eu? Então, nós precisamos entender a hipnose para compreender o seu próprio cliente ou paciente, ou como diria, o seu perfil mental e emocional, que são muito característicos de cada pessoa. E assim, entendendo a hipnose e o perfil do seu paciente ou cliente, você pode potencializar ainda mais a sua técnica. Então, vamos em frente. Freud. Olha aí. Freud, de fato, utilizou a hipnose no início da sua carreira, literalmente por 10 anos, de 1880 a 1890. Ele estudou hipnose junto com Charcot, que foi o pai da neurologia, e existiam nessa época duas escolas. Tá? Escolas são linhas de pensamento, linhas teóricas de pensamento. Para Charcot, onde Freud estava associado, para Charcot, a hipnose, ela não havia sugestão, ela só tinha uma aplicabilidade para pessoas com sintomas de histeria, no caso mulheres. Hoje histeria já nem existe mais esse termo, né? Nem existe mais no DSM-C, né? Mas para Charcot não existia essa questão de dar sugestão e só existia uma aplicabilidade com pessoas no estado sintomático de histeria. Essa técnica que ele usava, na verdade, era uma catarse, colocava a pessoa no estado de hipnose através de um método de indução criado por Charcot, que era uma indução de choque. No curso que eu dou, eu explico muito bem, demonstramos esse tipo de indução. Então a pessoa, né, tinha um estado catártico ali, onde, dentro de uma visão mais psicanalítica, ela tinha uma explosão ali emocional, punha para fora essa emoção e ela então tinha uma regulação emocional e havia melhoras. Freud presenciou realmente muitos casos de mulheres que tinham uma melhora incrível, né, e com remissão 100%. Acontece que, fazendo um adendo aqui nessa história, não querendo entrar nessa conversa, mas só para a gente contextualizar, o que era isso que estava acontecendo naquela época? Mulheres, dentro de uma cultura extremamente patriarcal, onde eram restritas a cuidar da casa e da família, eventualmente tocar um piano, né, estudar piano e dar aulas,
elas eram cerceadas de toda a sua capacidade intelectual. Então era claro que essas mulheres estavam ali com tanta emoção embotada que quando você colocava essas mulheres, né, ou esta pessoa que estava em histeria para colocar para fora todo esse conteúdo, né, emocional, ela tinha uma melhora. Você só libera a panela de pressão, melhora, né? Mas não é nesse viés que eu quero entrar, mas apenas demonstrar que na linha da escola de Paris não havia sugestão e apenas a hipnose era utilizada para pacientes sintomáticos, né, com sintoma, no caso histeria. Só que existe uma outra escola, que é o que a gente caminha hoje mais por esse viés, que é a escola de Nancy, criada por Libot e Berheim, dois médicos, onde, na visão deles, hipnose era uma situação natural. A hipnose se utilizava de sugestão e ela era acessível a qualquer pessoa poderia se pôr nessa condição de hipnose. Então você tinha duas escolas, uma de Nancy, né, a escola de Nancy e a escola de Paris. Freud caminhou muito tempo com Charcot, mas depois ele conheceu Breuer, que não era de nenhuma dessas duas escolas, era um médico vienense, mas flertava mais com essa ideia aí de hipnose com sugestão. E Freud e Breuer tiveram muitas conversas, desenvolveram muito material junto até, e ali então começa essa forma de entender, Freud começa a ter essa forma de entender a hipnose como sugestão. Na época, a hipnose era utilizada como sugestão direta. Não existia um trabalho como a gente faz hoje, com hipnoterapia regressiva, reconsolidação de memória implícita, reconsolidação de emoções e uma série de outras coisas que a gente vai ver mais para frente e que no curso eu explico melhor. Então, estamos aqui mais ambientados agora, né? Mais tarde, Freud trabalhou com Breuer, como estava aqui explicado, com estudos sobre histeria, aplicando o que chamava de método catártico, foi o que eu falei, né? Uma técnica baseada na hipnose para evocar memórias emocionais reprimidas. Isso, nessa época, acreditava-se nisso, mas atualmente Elizabeth Loftus, uma estudiosa de neurociências e psicoterapeuta também, criou um livro muito importante, The Myth of Repressed Memory, o mito da memória reprimida. Na década de 80 teve um fenômeno muito grande em relação a essa tal de memória reprimida, e então então Elizabeth Loftus faz um estudo fazendo muitas observações sobre o que a gente chamaria de memória reprimida, né? Para as neurociências, memória reprimida não é um fato muito claro, tá? Mas isso a gente fala em outro momento. Vamos seguir a nossa aula aqui? Vamos lá. Mito. Freud abandonou a hipnose porque ela não funcionava? Vamos falar sobre isso. Então vamos lá. Freud abandonou a hipnose porque ela não funcionava? Não, na verdade não foi isso. Ele não abandonou a hipnose por falta de eficácia. Ao contrário, ele mesmo afirmou que os resultados iniciais dos pacientes histéricos foram impressionantes, o que levou a abandonar ele foi por razões clínicas, técnicas e pessoais. Então, antigamente, para se hipnotizar alguém demorava-se mais de 1 hora. E Freud confessou que ele não tinha nem tanto saco para isso, paciência para isso, nem tanto talento para isso. O outro ponto é que ele chegou a uma conclusão que nem todas as pessoas ele conseguia hipnotizar. E como ele estava dentro de duas observações, duas linhas, duas escolas diferentes, onde a de Charcot era só para pacientes em histeria e não tinha sugestão, e a de Nancy era para qualquer pessoa, e eles trabalhavam com sugestões, e eles afirmavam que todas as pessoas tinham essa capacidade.
o que não é verdade 100%, tá? Existe uma escala de Harvard, olha só, Harvard também estuda hipnose, onde nessa escala, que eu conto no nosso curso, algumas pessoas com algumas condições realmente não entram em hipnose, tá? E você tem ali uma média aí de 80% a 85% de pessoas que têm essa capacidade, mas tem um grupo ali que tem muita dificuldade com esse processo de imaginação, chamadas afantasias, que elas não conseguem se permitir imaginar, rememorar nada, tá? Só que atualmente os processos de hipnose são muito dinâmicos, as técnicas são muito dinâmicas. Hoje você pode colocar uma pessoa em hipnose em 10 minutos ou menos, tá? Existem algumas condições que você coloca a pessoa em hipnose em 5, 4, 3 minutos, tá? E as técnicas mudaram completamente. Então, realmente um falava que era 100%, o outro só com pacientes, e ele tinha uma conclusão que era verídica. Ele não percebia que 100% das pessoas entravam, mas levando em consideração que ele também não tinha muito saco com a hipnose, não se considerava um bom hipnotista, tá? Um bom hipnotizador. Então isso diminuía ainda mais a proporção de sucesso dele, tá? Então vamos lá. E ele não, mesmo assim, o que levou ele a não seguir com a hipnose foi outro ponto. Já falamos isso, que é o seguinte: hipnose é uma técnica, e Freud estava ampliando muito mais o que ele queria desenvolver. Ele estava criando um modelo teórico de mente. Ele, na época, estava percebendo algo que hoje para a gente pode parecer óbvio, mas na época foi assim, uma descoberta impressionante, que existia alguma coisa abaixo dessa condição consciente. Alguns chamam de inconsciente ou subconsciente, né? E isso foi uma descoberta genial. E Freud estava ampliando muito mais esse conhecimento e desenvolvendo um modelo teórico de mente, onde ele tem hoje id, ego, superego, né, a psicanálise em si. Então, a hipnose ela é apenas uma técnica. E Freud estava muito além disso tudo, desenvolvendo seu modelo teórico, onde ele acaba criando a livre associação, onde ele coloca também o consciente nesse processo, onde ele coloca a pessoa tendo as suas questões, né, evitativas, conscientes, e isso tudo para ele era informação. Vamos lá. Então, aqui, a necessidade de entender o inconsciente de forma mais profunda e sistemática. A hipnose permitia reviver memórias, mas não oferecia uma teoria estruturada do funcionamento psíquico. E Freud queria construir um modelo teórico mais abrangente, que resultou posteriormente na psicanálise. Então, não que ele deixa de usar a hipnose, ou que ele invalida a hipnose, é que ele estava no marketing dele já desenvolvendo uma outra coisa muito, muito maior do que isso, do que a hipnose, que é só uma técnica, né? Estava nessa construção de modelo teórico. Porém, tem uma curiosidade. A livre associação, a gente diz que é uma prima irmã da hipnose, né? Quem diz isso até é um instrutor, professor da UFMG de psicologia forense e instrutor de hipnose, de hipnoterapia. Ele fala que é prima irmã da hipnose. Por quê? Porque a pessoa está ali olhando para o teto, falando aleatoriamente coisas que vêm à mente, e daqui a pouco ele entra em flow, né? Daqui a pouco ele entra num estado de associação com associação, e daqui a pouco ele já está numa hipnose em estado de vigília. Então ele começa assim, porque eu estou ali, não sei o que, eu tomei banho, aí eu sequei o rosto, aí a toalha enganchou no meu piercing, aí começou a sangrar, aí eu lembrei da minha avó que morreu, e já está em hipnose, gente. Então disse que a hipnose, que a livre associação é prima irmã da hipnose. A pessoa entra num estado ali hipnótico com essa livre associação. É só uma curiosidade e vamos seguir aqui, né?
E Freud descobriu que fora do transe, ou seja, com a pessoa também no estado consciente, ele demonstrava algo importante para a psicanálise, que é a transferência, né? E também as resistências eram informações para Freud. Enquanto que a hipnose, a ideia é rebaixar a atividade do córtex pré-frontal e outras áreas e deixa a pessoa mais receptiva às sugestões, ele achava importante essas dinâmicas, né, dentro do modelo teórico que ele estava construindo, que era ver também as resistências da pessoa conscientemente. Né? Não ir para a terapia para ele era informação, uma série de outras coisas assim. Então, de novo, ele estava construindo um modelo teórico. Então, só para a gente fechar essa parte, Freud nunca negou o valor da hipnose. Em vários textos, Freud continuou se referindo à hipnose como uma técnica útil, especialmente em certos casos e situações clínicas específicas. Na época dele, e hoje temos muito mais evidências para muito mais outros tipos de sintomas, de fundo emocional e alguns até sintomas fisiológicos, como por exemplo síndrome do intestino irritável, que já tem comprovações muito robustas, estudos científicos muito robustos, demonstrando a validade da hipnoterapia para si. E ele diz aqui numa carta a Oscar, eu nem vou arriscar falar esse sobrenome, né? Oscar Pfister, não sei, em 1918, onde Freud diz: jamais neguei o valor terapêutico da hipnose, eu a deixei de lado por razões e questões metodológicas, tá? E aí agora a gente entra numa segunda parte da aula, que é: a psicoterapia não usa a hipnose? Ela usa, mas dão outros nomes. O que eu vou pegar agora, daqui para frente, é um exemplo entre tantas técnicas, entre tantas abordagens, eu elegi uma técnica da TCC. Por que eu elegi uma técnica da TCC? Porque eu vejo muita resistência de psicólogos TCCistas em relação à hipnose, sem saber que o que eles fazem em algumas técnicas é hipnose pura, só que dada com outro nome. Então, a pessoa aplica a técnica, não entende de hipnose ou tem resistência com esse conhecimento, e ali fica um gap, um buraco que poderia ser plenamente satisfeito entendendo a hipnose, que é a base, a essência, a raiz do processo da técnica que ele usa. Conhecendo-se hipnose, melhora-se, potencializa a aplicação da técnica, você entende melhor o perfil hipnótico ou o perfil emocional do seu paciente e pode aferir ainda mais a sua técnica, tá bom? Isso a gente ensina no nosso curso de hipnose. O livro que eu peguei de exemplo é esse livro, Inovações em Terapia Cognitiva Comportamental, é um livro muito relevante para quem é da área do TCC, é um livro atual. Esse livro é para quem deseja aperfeiçoar e conhecer novas abordagens e estratégias dentro da visão da TCC, e o livro, claro, sempre baseado em práticas baseadas em evidências, mas tem alguma parte ali que é empírica, porém extremamente criteriosa. Então, nesse livro aí tem um monte de técnica, tem um monte de abordagem, de explicação, tá? E algumas abordagens ali, você tem a terapia do esquema, que para mim é regressão pura, tá? Tem a terapia comportamental dialética, muito usada para borderline, mindfulness, né? Tem o ACT aqui para quem tem dor crônica e fibromialgia, enfim, um livro muito, muito completo, muito importante e de relevância para quem é do mundo da TCC. Então, neste livro, nós achamos uma técnica que eu vou selecionar aqui e explicar para vocês, que eu vou pedir licença para ler, tá? Porque isso aqui é uma aula expositiva, e vamos lá, né? Reprocessamento de imagens é uma técnica da TCC muito conhecida para quem é desta área. Reprocessamento de imagens é uma técnica na qual os clientes identificam
imagens negativas, desadaptativas relacionadas a experiências fundamentais da vida que moldaram o desenvolvimento de crenças que não ajudam. Trata-se de uma técnica central frequentemente usada na terapia do esquema e está começando a ser avaliada como abordagem de modificação de crenças por seu próprio mérito. Então, de novo, não vou falar o sobrenome dos profissionais, mas aqui Arnold e Anoack, ou seja, esses dois profissionais, desenvolveram um protocolo de 3 passos para reprocessamento de imagens no trabalho com memórias traumáticas, de tal forma que os clientes usam a imaginação, ponto 1, imaginação, para reformular o significado associado a essas memórias. Especificamente imagens mentais que são usadas para reviver, adoro esse termo, reviver e não relembrar. Reviver o evento traumático do ponto de vista da sua idade na época do evento. Regressão aí, hein, pessoal? Né? Reviver o evento traumático em sua idade atual, observando seus selves mais jovens vivenciando e interferindo com reestruturação cognitiva. E reviver o evento traumático com seu self mais jovem, mas com seu self mais velho presente, fornecendo orientação. Pausa aqui. O que a gente está falando? Regressão. Da técnica mais clássica da hipnose regressiva, que é Affected Bridge. 2, a técnica chamada Informed Child, é tudo em inglês, né? Onde o adulto, que é uma visão da psicanálise, onde o adulto de hoje vai lá acolher a sua famosa criança interior ferida, revivendo o evento, ou seja, não relembrando, porque reviver é diferente de relembrar. Reviver, você revive a memória episódica junto com a emoção original do fato. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é você estar aqui, seguro no setting terapêutico, relembrando sem a emoção associada. Isso é relembrar. Agora, reviver é lembrar do evento episódico, da memória episódica, junto com a memória emocional original, a parte sentida da experiência, aquela que foi patologizada, que foi sequelada, que foi traumatizada. E isso faz toda a diferença. E poder reprocessar essas memórias emocionais faz toda a diferença. E isso é regressão pura, algo que é feito há mais de 150 anos. Estamos falando de hipnose aqui. Só que aqui é colocado como reprocessamento de imagem, como uma técnica TCCista. Eu acho muito legal isso. Então, mais uma vez, convidando a vocês a entender hipnose para poder melhorar a aplicabilidade dessa técnica. A pesquisa demonstrou que o reprocessamento de imagens é uma abordagem eficaz para depressão, TEPT, peraí que está cortando minha imagem aqui, TEPT, ansiedade social e fobia de cobras. Benefícios podem ser alcançados em um período relativamente curto de tempo. Por exemplo, Lee e Non relataram um bom resultado a partir de 3 sessões. Tem muitos hipnoterapeutas que vendem protocolos em 3 sessões, né? E vejo aí a comunidade que desconhece isso sendo super reativa, é impossível e não sei o que, não sei o que lá. Está aqui, né, um livro extremamente importante e relevante dizendo que houveram, né, de uma forma empírica, houveram relatos de melhoras em 3 sessões, tá? O qual persistiu por um período de segmento de 3 meses em relação ao grupo controle de psicoterapia de apoio de clientes com transtorno de ansiedade social. Então você teve o grupo controle e o grupo que passou pelo tal do reprocessamento de imagens. E o pessoal que passou por reprocessamento de imagens teve uma melhora exponencial e em 3 meses ainda persistia, ou seja, o estado de melhora. Não sei se teve uma melhora definitiva, né? Uma remissão 100%, mas 3 meses já é sucesso terapêutico, não é verdade? Então aqui,
Assim, a imaginação é um veículo poderoso para alcançar uma mudança duradoura de crenças pela reestruturação de algumas das memórias mais dolorosas e traumáticas dos nossos clientes. Seu uso permite superar a evitação dessas memórias e o sofrimento emocional associado, bem como reestruturar tais memórias e se tornar mais equilibrado e compassivo consigo mesmo. Embora o uso de imagens mentais tenha sido incorporado já nos primeiros programas de treinamento de TCC, ainda do Aaron Beck, né? Esse trabalho inovador em reprocessamento de imagens é um lembrete importante de que o uso de imagens pode assumir importância central no tratamento de clientes com uma ampla gama de transtornos mentais, desculpa, e que os terapeutas não precisam se limitar a trabalhar com manifestações verbais de crenças que não ajudam. Traduzindo, isso também é relatado no livro Corpo Guarda-Marcas, de Bessel van der Kolk, que questões emocionais você precisa trabalhar com o que ele chama de terapia do sistema límbico. Alterar a carga emocional vinculada às memórias episódicas. E isso não se faz apenas de forma, como é dito lá, conversacional. E sim, você precisa trazer esse estado emocional, onde você, as neurociências já dizem, para de sensibilizar uma rede neural, você precisa ativá-la, então você precisa trazer o evento, a memória episódica, a parte sentida da experiência, e aí sim você consegue fazer um ajuste, né, uma correção, fazer um ajuste emocionalmente corretivo nessas memórias ligadas à emoção. Traduzindo isso, é um termo que já se trabalha há muito tempo, chamado reconsolidação terapêutica da memória emocional implícita, que vem das neurociências, do estudo das neurociências chamado reconsolidação de memória, tá? Memória emocional. E ali pessoas, grandes estudiosos do desenvolvimento humano, pegaram esse conhecimento neurocientífico, né, muito trabalhado por Joseph Ledoux, por exemplo, e fizeram uma translação desse conhecimento para uma aplicabilidade terapêutica, chamada de reconsolidação terapêutica da memória emocional implícita. E isso, a hipnose já bebe disso há pelo menos 150 anos, com evidências empíricas muito consolidadas. Por isso que o fato, existe o fenômeno, existe, e antigamente, na época de Mesmer, o fenômeno, o mesmerismo, o fenômeno existia, mas as pessoas negavam o fenômeno e o resultado, né? Hoje não, o fenômeno está aí, está acontecendo o fato, então vamos estudá-lo. E é isso que a hipnose está nesse patamar hoje, com a divisão 30 lá da American Psychological Association, onde se estuda muito a questão da hipnose e suas aplicabilidades terapêuticas e sua aplicabilidade e suas vertentes dentro da neurociência. Para isso, pessoal, encerramos aqui a nossa aula e quero convidar você, né, que é um psicoterapeuta, um terapeuta que pôde ter esse pequeno conhecimento, para que entenda melhor as vantagens de se conhecer hipnose, de se aprender hipnose nesse nosso curso que nós vamos dar aí dia 30 e 31 de agosto no Instituto Evoluir, onde são 2 dias de conhecimento 2 dias de aula para um conhecimento para uma vida inteira, tá? Então, convido vocês mais uma vez que vocês cliquem no botão aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, falem comigo, diretamente comigo, tirem todas as dúvidas aqui no WhatsApp. Tá? Volta lá para a página inicial, tem um botão do WhatsApp, clica lá, você fala comigo diretamente, ou se não, eu quero te ver, quero ver você comigo nos dias 30 e 31 de agosto lá no Evoluir. Vai ser um sábado e um domingo, o dia inteiro, porque nós cansamos de curso online. E hipnose, né, tem muito curso de hipnose sendo dado online, EAD, gravado. Eu acho muito válido cursos de hipnose se você já aprendeu hipnose. Eu acho que a primeira vez que você tem contato com a hipnose precisa ser presencial. Você precisa aprender a técnica, ver um instrutor fazendo, treinar junto com ele, treinar com um colega do lado, né? Então é muito importante este momento.
para depois, então, com a base estruturada, você poder fazer outros cursos EAD, mas é uma experiência minha, eu passei por isso. Hoje, um curso EAD que eu faço vários, internacionais, nacionais, mas eu já tenho uma base, afinal de contas são 8 anos trabalhando com hipnose, hipnoterapia, então alguns processos para mim já são muito naturais. Eu pego ali as técnicas, faço os aprimoramentos, entendo o que está acontecendo. Agora, se eu pudesse dar um conselho, o primeiro curso de hipnose, o ideal é ser presencial, porque você já está ali, já está errando, já está aprendendo, já está corrigindo, já está fazendo, já está tirando dúvidas que, que provavelmente você não vai conseguir sanar essas dúvidas numa aula gravada, porque você vai ter dúvidas muito específicas e lá a gente já está junto, a gente já resolve isso. Outras pessoas vão trazer outras dúvidas que você nem pensou e a gente já põe tudo em prática ali, tá bom? Então, mais uma vez, quero convidar vocês, olha aqui, dia 30 e 31 de agosto, no Instituto Evoluir, lá no Tatuapé, aqui em São Paulo. Quero ver você comigo, são 2 dias para entendermos melhor a hipnose e como você pode potencializar isso no seu trabalho, tá bom? Um grande abraço. Dúvidas? Fala comigo. Tchau, tchau.